Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Aqui é o Marcelo Leite do Power BI na Prática e essa é a aula 2 sobre DAX. Se você não assistiu a aula 1, volta aí um pouquinho que você vai assistir a aula 1 sobre DAX aqui no Power BI. Então, se você não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve, tá? Já deixa o like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar dele. Então se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui com alguém que você conhece e sabe que precisa aprender Power BI. E também, o que mais você pode fazer aqui? Deixa eu ver, ativar o sininho. Você ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Toda semana a gente tem vídeo aqui, então faça isso, ative a notificação, tá? Sem mais enrolação, vamos vir aqui para a nossa área de trabalho. Tá? Nós temos aqui o que a gente fez na última aula. Na última aula a gente parou aqui, ó. A gente criou colunas calculadas usando o DAX, certo? Então a gente criou essa coluna chamada margem de vendas, que ela tem o meu total de vendas menos o meu total de custo. Eu criei a margem percentual, que é um cálculozinho básico aqui, só referenciando as colunas, né? Então eu tenho aqui a coluna da margem da venda, que foi a coluna calculada que eu criei, e ela é um cálculo de outras duas colunas, ó, total de vendas e total de custo. A gente entendeu como é que funciona toda essa estrutura aqui na última aula. Então, se você perdeu, vou deixar aqui no cardzinho o editor, o nosso querido Ícaro, ou Mason, não sei qual dos dois que faz isso, vai deixar aí para vocês esse cartãozinho para você assistir a última aula, tá bom? Então, a gente entendeu quais são os problemas, né? Por exemplo, a coluna, a calculada, ela tem um contexto de linha, logo ela não consegue entender esse contexto de filtro aqui dos totais desse visual de matrix. E isso se expande para todos os outros visuais que têm um contexto de filtro. Então, por isso a gente vai usar medidas. Deixa eu tomar um gole do meu café aqui. Tá tarde, mas café é bom a qualquer hora, né? Bom, só que tem um problema aqui para mim começar a criar medidas. A gente vai precisar usar fórmulas em DAX, porque até aqui a gente está só usando cálculos matemáticos básicos, referenciando as colunas, né? E até aqui tudo bem, porque as colunas calculadas, elas entendem um cálculo de uma coluna subtraída por outra, porque ela tem um contexto linha-linha. Mas a medida, ela tem o que a gente já viu, vou até reanotar aqui para vocês, ó. Ela tem um contexto de filtro e ela tem um contexto global. Então ela não sabe o que é uma coluna, mas ela sabe o que é um número. Tá? Então ela consegue calcular números. Então ela a gente precisa trazer para ela números. A gente precisa trazer para ela números. E como é que a gente entrega isso? Através das fórmulas em DAX, tá? Então eu vou ter que transformar essa coluna aqui toda do total custo em um número só, essa coluna do total vendas em um número só, para que ela entenda. E para a gente organizar isso, o que a gente faz? A medida, ela pode ser anexada, embora ela não faça parte de nenhuma tabela, ela precisa ser anexada em algum lugar. Nesse painel campus aqui, ó, a gente tem só uma tabela, que é a tabela dados vendas, que foi a tabela que a gente criou também na aula passada. Repara até que as colunas calculadas elas têm um símbolozinho diferente, né? Então, para eu não colocar as medidas aqui, sempre nessa mesma tabela, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela nova só para anexar medidas. E isso deixa meu relatório muito mais organizado. Como é que eu faço isso? A gente cria uma tabela vazia. Como é que faz? Lá no menu página inicial, você tem aqui na área de dados, né? Você tem essa opçãozinha aqui de inserir dados. Foi a mesma opção que a gente usou para criar essa tabela imaginária aqui que a gente fez. Dessa vez, ó, ao clicar em inserir dados, eu vou deixar uma coluna vazia, é obrigatório ter pelo menos uma coluna, tá? Senão você não consegue criar a tabela. Mas eu posso apagar essa coluna vazia logo após criar a minha primeira medida. Eu vou chamar só essa tabela aqui de medidas. Esse vai ser o nome dela. E vou clicar em carregar aqui. Então você vai ver que eu vou ter aqui agora uma tabela. Eu vou aplicar essas alterações aqui, que ele está carregando. Deixa ele carregar aí. Ele carregou. Então eu tenho aqui uma tabela chamada medidas, que tem só essa coluna vazia, não tem nada aqui, né? E eu vou apagar essa coluna aí a partir da primeira medida que eu criar. Então quando eu anexar a primeira medida aqui, aí sim eu vou apagar. Então vamos criar a primeira medida? Vamos fazer as mesmas coisas. Ó. A gente tem aqui a margem de vendas, que foi um cálculo matemático que a gente fez, que é o total de vendas menos o total de custo. Como que eu vou trazer isso aqui para a medida? Eu vou primeiro selecionar a tabela, tá lá, você seleciona a tabela, e você vai ver que você vai ter um menuzinho ferramentas de tabela. Aí aqui eu tenho o que a gente já usou na última aula, que é a nova tabela, ou nova coluna, né? E aqui eu tenho duas formas de usar medidas. A medida rápida, se eu clicar em medida rápida,
que vai acontecer? Muita gente me pergunta isso. O que é a medida rápida? Elas são auxiliadores para criar medidas no Power BI. Então você pode selecionar um cálculo aqui, ó. Por exemplo, ele tem vários cálculos do DAX aqui para você fazer. Por exemplo, eu quero fazer um máximo por categoria, que é o MaxX, uma Calculate com MaxX, né? Você pode fazer filtros de valores. Então tem várias medidas aqui prontas. Eu não costumo usar porque quando você estuda DAX é muito mais fácil você criar a sua, porque você tem muito mais maleabilidade para fazer o que você quer, tá? Então eu vou cancelar aqui e vou usar a medida crua, que eu tenho que digitar a fórmula. Então vou clicar aqui em nova medida. E eu vou criar aqui essa medida que eu vou chamar de total vendas. Total vendas não, total margem, né? Ó, total margem MD, para a gente diferenciar da coluna, tá? Como tá em tabela diferente não tem problema, mas só para a gente saber aqui na hora de colocar no visual também. E agora eu não posso mais referenciar a coluna, ele não sabe o que é uma coluna, né? Não dá mais para eu referenciar a coluna lá, total vendas menos total custo, não tem como. Eu tenho que entregar um número para ele. E aí entram as fórmulas em DAX. Como que é a síntese das fórmulas em DAX? Se você não sabe o que é uma síntese, né? Síntese é simplesmente, é assim que escreva, sintaxe. Ela é o português, né? A linguagem, como escreve, né? Como que escreve. É isso que a síntese significa. Então, é a sintaxe da fórmula, como que escreve ela, tá? É isso que síntese significa. Então, a síntese do DAX você começa escrevendo as fórmulas com letra maiúscula, e a fórmula que eu vou usar aqui é uma fórmula que entregue um número total dessa coluna chamada total vendas, para poder subtraí-la de um outro total chamado total custo. Então eu vou usar o SumX. Ou só o Sum, né? O SumX ele tem iterador, vamos deixar os iteradores para depois. O Sum, ela é uma dessas medidas. Repare que eu digitei Sum e apareceu um auxiliador aqui para mim. Se não aparecer para vocês, é só apertar o atalho Ctrl barra de espaço. Ele vai aparecer. Então aqui eu tenho várias medidas que começam com Sum. Tem a própria Sum, a Summarize Columns e a SumX, tá? Isso aqui é um iterador, a gente estuda iterador depois mais à frente, se vocês deixarem... Se esse vídeo aqui chegar a 1000 likes, eu dou uma aula de iterador para vocês aqui em DAX, certo? Combinado? 1000 likes. Então compartilhe esse vídeo aqui. Então a Sum, ela é uma medida que o próprio Power BI está dizendo ali, ó. Adiciona todos os números de uma coluna. Então, quando eu faço isso daqui, eu referencio uma coluna. Repara que a síntese dela que ele está me explicando ali, ó, Sum. Você abre parênteses, e aí você digita o nome da coluna que você quer fazer a soma. E ele vai ter um número inteiro para a medida poder entender e interpretar isso. Então eu vou pegar o total custo. Na verdade é o total de vendas primeiro, né? Que a minha margem é o total de vendas menos o total de custo. Então eu vou apertar Enter aqui. Repara que eu estou navegando por esse atalho aqui, né? Com a setinha do teclado. Então isso facilita. Dou Enter e ele digita certinho para mim. Repara que na medida, né? Eu tenho que dar o endereço da tabela também, entre aspas, simples. Então você dá o endereço da tabela e a coluna. Como a medida ela é global, ela precisa entender quem você está chamando, de qual tabela você está chamando. Fechou parênteses, pronto, você tem aí um número. Só que você pode me perguntar, mas espera aí, professor. A gente tem um número inteiro aí. Como é que ele vai saber qual que é, por exemplo, o total do armário, o total da camisa? Como eu falei para vocês, a medida ela tem um contexto de filtro. Então, quando eu pego ela aqui, ó, vou pegar a medida, e eu aplico no visual, ela entende que esse total aqui do armário ó, é o total só desse item. Então, ela expande certinho. E o final geral fica com o valor certo. Então, ela faz esse cálculo linha a linha só quando é aplicado no contexto de filtro. Por isso que ela é bem mais rápida, porque ela só é forçada a fazer o cálculo quando ela é aplicada. Repara que você não consegue ver o que acontece na medida, como a gente consegue ver na coluna calculada, mas eu consigo deixar ela criada aqui e usar no momento que eu quiser, né? A gente já fez nossa primeira medida, só que ela está errada. Não é só o total de vendas, né? Tá faltando aqui a gente fazer o cálculo real, né? Porque não é só o total vendas. Repara que ele ficou só igualzinho aqui, né? É o total vendas menos o meu total de custo. Então, vou fazer outro sum aqui e vou trazer o meu total de custo. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Lembra da síntese da função, tá? Abre parênteses, digita os parâmetros dela, fecha o parênteses, tá bom? Repara que ele já fez o cálculo aqui certinho, exatamente igual à margem. E você pode me dizer, mas não está em real, né? Como é que você formata isso? Igual você formata uma coluna. Então você seleciona aqui o total da margem. Você repara que ela é uma medida, né? Ó, medida, ela funciona como se fosse uma coluna. Exceto pelas características que eu já informei para vocês. Seleciona ela. Vem aqui na aba de ferramentas de medida, que agora não é ferramenta de coluna.
ferramenta de medida, mas você tem as mesmas opções que você tem numa coluna. Você tem aqui o formato, você pode colocar, ó, moeda. E aí ela vai ficar com o valor certinho. Exatamente igual à nossa coluna calculada, tá vendo? Não muda nada. Só que mais rápido, mais prático, não pesa e o seu relatório fica bem mais inteligente. Ok? Vamos fazer a margem calculada agora? Margem calculada. Ó, antes, um segredinho aqui, ó. Eu vou apagar aqui essa coluna, ó. Vou apagar essa coluna. Vou excluir ela do meu modelo, ó. Excluir do modelo essa coluna vazia. Lembra da coluna vazia das medidas? Vou excluir. Foi excluída, e aí repara na mágica, as medidas já ficaram com um ícone diferente e as medidas sempre ficam no topo. Por quê? Porque o Power BI ele entende que as medidas elas são usadas de forma preferencial, tá? Então a medida ela é mais rápida, mais prática, o processamento é mais rápido, então ele entende que precisa usar medidas de forma preferencial. Tá bom? Tranquilo? Então agora vamos fazer o cálculo da margem, só para vocês verem como é que funciona. Vamos criar uma nova medida. Vou selecionar de novo a tabelinha medidas, clicar aqui, ó, nova medida, e vamos fazer esse cálculo. Se você já sabe como é que é esse cálculo, vamos só chamar aqui, ó, de total. Opa, acho que sumiu aí para vocês, né? Eu vou deixar o zoom out aqui que vocês conseguem ver. Tá no YouTube, vocês conseguem pausar e ver. Total margem, ou total margem não, vamos fazer igual a coluna calculada, né? Margem, percentual e MD de medida, para a gente poder diferenciar. Como é que é esse cálculo aqui? Esse cálculo você pode fazer a mesma coisa que a gente fez na coluna. Olha só, vou fazer de um jeito meio burro, entre aspas, e depois fazer do jeito mais inteligente. Como é que seria? Sum do total de vendas menos o sum do total de custo dividido pelo sum do total de vendas, tá? Só que eu tenho que colocar um parênteses aqui. Por quê? Para ele entender que primeiro ele tem que fazer essa subtração, então um parênteses aqui entre esse ponto, depois ele faz a divisão. Eu vou dar um enter aqui só para a gente confirmar e eu vou aplicar essa medida. Margem MD, vou colocar aqui do lado, ó, e eu vou colocar ela em percentual agora. Pá. Então olha lá, ela ficou já com o percentual certinho. Repara que no total, ó, ela não ficou com o total burro da coluna. Por quê? Porque ela entende o contexto de filtro. Ela sabe que esse total aqui que você está vendo não é a soma do que está aqui para cima, porque ela não tem contexto de linha. Ela calcula números. Então ela sabe que o total que você está fazendo é desse cara aqui e desse cara aqui. Certo? Então ela te dá. Então a minha margem total de vendas da minha loja é 88%. 88,08, né, na verdade. Então esse é o total. Só que a gente pode melhorar aqui essa fórmula. Por quê? Porque o legal aqui é que quanto menos fórmulas você utilizar, melhor, mais rápido. E também melhor para você que digita pouco. Se eu já fiz esse cálculo aqui, como é que eu já fiz esse cálculo onde? Esse cálculo do total de vendas menos total de custo está feito na medida chamada margem. Eu não consigo chamar de forma direta coluna dentro da medida, mas eu consigo chamar medida dentro de medida, com colchetes. Então se eu pego colchetes, ó, se eu pego o colchetes e chamo a medida total margem, eu consigo. As medidas, como elas são todas globais, elas conseguem referenciar uma dentro da outra. Se eu dou Enter, ó lá, vai dar o mesmo valor, o mesmo resultado. Uma outra opção que a gente pode fazer aqui é usar, ao invés de uma divisão, um sinal de divisão, né, usar uma fórmula em DAX, que é bem melhor, o divided, por exemplo. Por quê? Porque o divided, ele te permite colocar um resultado alternativo caso tenha erro na sua divisão. Por exemplo, divisão por zero dá erro. Você pode colocar um resultado alternativo, por exemplo, um texto falando que deu errado. E aí, quando você cria uma função em DAX que tem mais de um parâmetro, o que são os parâmetros? Os requisitos dela. Então, o divided requer um numerador, né? Por exemplo, a sum que a gente está usando até aqui, ela só requer uma coluna, para você poder somar tudo e agregar tudo num número só, uma soma, né? E a divided ela requer um numerador, que é a minha margem, o denominador, que é o que divide, que é o meu sum do total de... É de custo? É de custo, tá certo, de custo. E quando você tem um parâmetro aqui que aparece entre colchetes, ele é opcional, tá? Ou seja, eu coloco ou não. Vou colocar, por exemplo, um texto entre aspas, ó. Não tem divisão. Não vai aparecer porque todos os números aqui tem. Eu fecho parênteses e dou Enter. Olha o que vai mudar aqui para mim. Ó. Vai mudar. Tá errado por quê? Porque eu fiz errado aqui. Não é a margem menos o total de custo, não. É a margem menos o total de vendas, né? É dividido, né? Pelo total de vendas, perdão. Aí deu certo. Eu coloquei errado lá.
Coloquei o total de custos, mas era o de vendas. Então é a divisão da margem menos dividido pelo total de vendas. E esse texto aqui só apareceria caso houvesse, né, divisão por zero. Então isso daqui é um jeito mais inteligente de você fazer o seu cálculo. E assim funciona as medidas em DAX, certo? Essa é a diferença. Repara na velocidade, tá? É muito mais prático para o Power BI processar medidas do que colunas calculadas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e você quer vídeos mais parecidos com esse, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa entender isso daqui. Um abração, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo. Você tem vontade de aprender Power BI, de usar o Power BI no seu trabalho, mas você se sente com uma certa dificuldade, até uma complicação na hora de aplicar os conceitos? Sabia que isso pode ser porque você não aprendeu de um jeito fácil, com alguém que te ensine com um método prático? E é por isso que eu, Marcelo Leite, consultor e instrutor em Power BI, eu vou fazer a minha Masterclass Descomplicando Power BI. A data vai estar aparecendo aqui para vocês na tela. E se você quiser se inscrever, clica no botão aqui embaixo. Se inscreva, que eu te aguardo lá para que você possa aprender Power BI de forma simples e descomplicada.